Estou abrindo meu guarda-roupa para você, tá? Então, já tenho uma aguinha aqui no jeito. Enquanto as roupas estão sendo lavadas na máquina. Geralmente aqui em cima, minha amiga, são coisas que a gente não tem. Acho que você deve ter alguma área aí, né? Eu sei muito bem que você não usa com tanta frequência, né? Eu vou já deixar essas coisas que não tem tanta frequência aqui. Deixa eu só organizar umas fiações aqui. Confesso que essa área de carregamento, não sei você, mas eu tenho uma questão ainda que eu não estou 100% satisfeita da área de carregamento. Ainda estou como que é meio termo, né? Tá, então, o que eu vou fazer? Como esse armário é do casal e o meu marido não se encontra, e o meu marido não faz, vamos ver se você compadece, não faz tanta questão das arrumações propriamente. A gente é bem, como eu posso dizer, bem desapegados a propriamente essas coisas, sabe? Eu que particularmente gosto muito de ter esse momentinho, entende? Até pra gente poder aqui conversar, né, minha amiga? Trocar umas figurinhas. Eu vou pegar um rodo, porque eu não estou disposta a subir nada agora, só pra ver se eu não tenho uma coisa aqui. Quem nunca, né? Guarda umas coisas que nem lembra mais o que é. Resultado de exames. Esses montes de papel é pra nossa eu do futuro lidar. Eu vou fazer o quê? Eu já vou pegar esses papéis, que eu não sou boba, e já levar pra área da... Deixa eu ver. Vou levar pra área da sala. Ai, vamos lá. Tirei a parte de cima, que geralmente coisas que a gente, não sei se você se compadece disso, coisas que a gente vai só guardando pra nossos eus do futuro lidar depois. Então, tem uns cabides aqui pra lidar. Eu vou pegar a cadeira e vamos fazer isso com a cadeira, porque ficar em pé, pra quem tem condromalácia patelar, não é as melhores posições no momento. Então, temos uma coberta. Ultimamente eu tenho usado a coberta, vamos ver se você já passou por isso, pra poder ser o esquema que forra as camas, minha cama e do marido, pra alternar nesse outro esquema de pano, sabe? Eu tenho até na minha lista, minha amiga, bem lembrado, da gente comprar um kit de roupas de cama. Ai, é mais pela questão de ter uma variação, sabe? Eu até já pesquisei que tem a roupinha, os negocinhos que forram o travesseiro, né, tal. Enfim, vamos tirando as coisas e vamos fofocando, né? Tanta coisa aqui que eu quero ver se faz sentido. Tem coisas muito do marido. Eu brinco que meu marido, ele tem mais roupas do que eu. Ai, amiga, você também? Sou facinha de desapegar das coisas, sabe? Facinha. Pra alguns isso é bom, pra outros não. Depende, né, do que estamos se referindo. Então, a princípio, eu vou fazer tipo uns bolinhos. Vira e mexe, o que eu faço? Pra você que tem alguma companheira que não é tão assim, vamos dizer assim, não tem essa predisposição pra desapegar assim, que nem eu e você, de olhar o armário e sei lá, gosta desse processo? Eu gosto. É uma opção, sabe? Estar aqui e rever as coisas. Então, é algo muito prazeroso. Mas para algumas pessoas não é. E tá tudo bem sobre isso, a gente respeitar os interesses um do outro. E é bem interessante que a dinâmica aqui na minha relação, sabendo dessa característica da pessoa que divide o guarda-roupa comigo. Então, quando eu faço esse destralhe, geralmente eu faço mensalmente, trimestralmente, depende, né? O carisma vai ditando a necessidade, né? E aí, minha amiga, eu vou até pegar um puff que tá aqui debaixo da mesa pra apoiar. Que aí eu vou separando coisas que são minhas, coisas que são do marido. As minhas, como são poucas, é fáceis de coisar. Porque quando ele tá aqui presente, aí eu vou, enquanto ele tá fazendo outra coisa que é de interesse dele, eu vou meio que já mostrando. Fica aí uma dica. Pelo menos por esses lados aqui dá certo. Eu meio que, como eu tenho já esse apreço, né, de guardar as coisinhas no armário, de dobrar, de destralhar, então eu tenho essa facilidade de eventualmente mostrar pra ele, né, ver se alguma coisa dentre aquelas coisas que a gente tem ainda faz sentido pra ele, ou se não, ele já até mesmo fala, não, essa daí já não cabe em mim, ou essa daí tá apertada, essa daí eu vou guardar, entende? É bem mais tranquilo, né? Ter essa dinâmica, não ter tanta resistência, né? Ai, mas por que fulano não toma essa iniciativa? Cara, talvez o fulano não tem esse mesmo apreço, né? Por aquilo que você tem hoje, sabe? Ai, gente, são micro coisinhas no nosso dia que às vezes a gente fica tão apegada, e esse apegado traz tanta sentimento de ruins muitas das vezes, a gente fica focando no ideal
de uma pessoa, né? Como que aquela pessoa poderia reagir, agir. Só que a gente tá partindo do pressuposto que se aquela pessoa fosse a gente, né? Baseado no que a gente fizesse. E aquela pessoa não é a gente, né? Olha que coisa! E quando a gente vai meio que entendendo e acolhendo e compreendendo, eu pelo menos tenho tentado diminuir essa pressão que a minha própria eu coloca, né? Nessa extrema autoexigência comigo e para com algumas coisas no nosso cotidiano. Nossa, é bizarro. A gente meio que vai abaixando a pressão, sabe? Faz sentido, amiga? Não sei. Esse é aquele nosso momentinho que a gente vai falando e o roteirista são os meus pensamentos intrusivos. Outra coisa, o armário eu gosto de deixar, por exemplo, os cabides logo com os uniformes, né, de onde trabalhamos. Beleza. Logo em evidência, porque são coisas que a gente faz, uso, né? Agora, chegou um momento em que eu quero tirar os cabides. Tá aí uma coisa que eu queria fazer, só que não é tanta urgência, mas eu vou até anotar pra não esquecer. Peraí. Eu gosto muito de ter um bloquinho de nota, fácil acesso, pra anotando as coisas que no decorrer do dia, quando eu não quero ficar pegando no celular, fica mais fácil. Então a gente lembrou que a gente quer cabides. Eu queria deixar os cabides mais do mesmo modelo e tal. O que eu falei? Eu queria um cheirinho no guarda-roupa. Sim, gosto da ideia. Mais que a gente tinha falado. Acho que é isso. Vou deixar aqui pra ficar mais fácil. Vamos lá. Aí aqui tem. Ah, esse negocinho aqui é tão bom, minha amiga. Minha mãe que me deu e foi uma das melhores coisas. Toalhas também é uma coisa que eu quero dar um dia, minha amiga. Sério. Short. Deixa eu colocar. Mas vai me contar as fofocas pra mim. Ontem eu tava excluindo alguns arquivos do último vídeo que eu postei aqui no canal, que foram 90 arquivos brutos. 99? 90. Aí eu já excluí, já esvaziei a lixeira do computador. E é tão bom, né? Muito. Eu gosto de cada vez estar consciente que eu estou documentando a minha vida. E nesse documentar, se eu tiver o privilégio de agregar algo na sua vida, um bônus muito gostoso, nem que seja 1% de algo que vai muito gostoso. Beleza. Lembrei que eu ia colocar aqui, minha amiga, pra gente ver um kit de roupas de cama. Confesso que eu tinha olhado a última vez, eu tinha achado um bom preço. Quando eu de fato fechar, eu posso vir a indicar pra você, caso você queira, comenta aí. Outra coisa que eu queria trocar é as toalhas. Mas sabe essas comprinhas que importantes, mas não são tão essenciais? Por exemplo, ontem eu finalizei uma compra de uma pomada, creme, como preferir falar? Você já ouviu falar aquelas que é canela de velho? Só pelo nome já me tira um riso, muito bom. E esse creminho eu comprei e vai ser entregue, se eu não me engano, amanhã. Quando chegar, eu vou postar lá no post, na aba comunidade. Aí a galera acompanha lá em primeira mão, né? Mas depois eu falo pra você como foi a experiência desse creme. Mas onde eu queria chegar? Sobre a questão de compras cada vez mais conscientes. Eu tô cada vez... Veja aí se faz sentido pra você. Tô numa fase da minha vida que eu sinto que quanto mais a gente vai trazendo uma priorização obrigatoriamente, talvez, muitas das vezes, em uma área da nossa vida. Na minha, você me acompanha, já sabe, a área da saúde esse ano foi muito forte. Obrigatoriamente, né? O corpo exigiu essa atenção especial. Eu vou passar aqui um paninho com álcool, que é o produto que eu tenho disponível, mas eu quero comprar um cheirinho pra passar também. Mas eu vou passar, pelo menos, para desinfectar. Vamos jogar ali. Enfim, e quando você vai tendo que, entre aspas, apagar incêndio de algumas áreas da sua vida, ainda mais no que diz respeito à sua saúde física e mental, você coloca certas compras que não são necessariamente essenciais e prioritárias em segundo plano, né? E aí, ontem evidenciou mais isso. E eu fiquei feliz por ter essa consciência mais clara. Fica aí uma sugestão. Você tá na fase de fazer comprinhas assim, mas que podem realçar não só a prioridade, mas como questão mais, né? De puro interesse, em ser uma necessidade. É bom, né, minha amiga? Eu me lembrei, minha amiga, que acabou meu creme de mão da marca que eu tinha a paixão, sei lá, que eu ganhei da Mames. Foi? Acho que foi. E aí as minhas pesquisas foram muito mais voltadas a esse olhar de mais atenção
para uma real necessidade física. E aí a gente vai expandindo, né? E aí eu já finalizei a compra ontem de noite e tô animada pra chegar esse creme. Tô bem animada. Ai, tô tentando pegar esse pano que não quer vir nem por um decreto. Vem aqui. Quebrando tudo, mas não tá trazendo bagulho, mano. Tá. Ai, peguei. Misericórdia. É o paninho de cama do doguinho. Vou deixar aqui no chão. Ui, quebrei um negócio aqui da parede do armário. Misericórdia. Cada coisa. E aí, minha amiga, nessa micro compra, eu pesquisei. Mas eu pesquisei, porque agora, nesse momento que eu tô gravando, tá na época das Black Friday, né? A famosa. O que você comprou aí? E aí eu pesquiso. Primeiro, o que eu faço? Eu jogo no Google o termo da busca lá que eu quero, né? E aí me dá várias opções. Eu vou lá na parte de shopping, depois você me fala aí suas diquinhas de compras. Aí eu coloco no Google, coloco o termo. Aí eu seleciono a parte do shopping. E dentro do bagulho do shopping, eu já seleciono geralmente, dependendo do que for, ou usado ou novo. Aí, diante desse critério ali, né, eu já vou no menor preço e aí vai me aparecer. Geralmente, os patrocinados, né, pra você que já manja aí dos marketing, já sabe que os patrocinados estão logo no começo. E aí você vai, olha lá, vê qual que te apeteceu, né, é isso. Aí eu vou direcionando as minhas pesquisas mais específicas para as plataformas que foi selecionadas ali com o menor preço. E aí, é uma pesquisa mais profunda. Ah, beleza, diante a essa loja, qual que eu tenho cadastro? Qual que geralmente eu tenho frete grátis? Ou eu tenho cupom de desconto válido, né? E aí vem o pulo do gato, que é você ter um cadastro na Melions. Vou deixar o link da minha indicação, que você já tem um bônus aí. Só clicar no meu esquema, você já ganha aí, é babado. Isso se você quiser descontos, né, nas suas comprinhas e etc. E aí, minha amiga, só uma observação. Eu vou guardar os shortinhos, bermudas, e aí geralmente eu coloco bem assim à vista, porque eu não sei se você já experienciou conviver com alguém que às vezes fica em dúvida onde tá algumas coisas. Eu gosto de facilitar, né? Tanto a minha vida quanto a do próximo. Então eu deixo bem em evidência aqui as roupinhas. Deixa eu só ver se a roupa parou de bater. Acho que sim. Ai, aqui a gente faz um pouquinho de tudo, né? Tava lá, mas eu vi que a máquina parou de bater. Eu vou estender por enquanto só a blusa do marido, depois eu estendo o restante pra gente continuar isso juntas. Não, ainda tá aqui. Ué? Acho que ainda não. Vamos lá. Pelo menos tirar o excesso de coisas que tá esse coisa aqui. Acho que daqui você consegue ter uma visão mais ampla. Então vamos lá. Tem várias coisas de frio que não tá rolando frio. Acho que o armário vai ser bem voltado à estação realmente que estamos, né? Roupas de frio, tá. Então friozinho, vou colocar bem embaixo. Então, amiga, voltando ao nosso papo de comprinhas. E aí, diante a escolha lá que eu fiz da plataforma que eu vi pelo Google que tá o menor preço, aí eu faço a pesquisa se tem frete grátis. Se não tem, eu vejo se aquele valor é comparado ao que eu tenho acesso, por exemplo, na Amazon, que é a gente tem o Prime, né? E aí não tem frete grátis, né? O esquema. Ou se tem no Mercado Livre também, porque a gente tem frete grátis em ambos, né? Quer dizer. E aí, se diante a Amazon e a Prime, a Amazon, o Mercado Livre, não tiver um semelhante ao que o Google selecionou lá que tá o melhor, nem sei mais que eu tô sendo clara. Quando eu comprar a próxima vez, se você quiser, comenta aí se é seu interesse. Eu gravo a tela, ou do meu celular, ou do computador pra te falar, pra você entender que eu tô falando melhor, mais visualmente. Ai, mas enfim, no fim, eu tenho preferência de locais onde tenham cashback ativo, né, nas plataformas. E aí eu consigo saber mediante ao meu cadastro na Melions. Que aí eu insiro o nome da loja e isso fica mais fácil de eu saber se tem cashback. E sabendo que tem cashback, o foco vai ser Porque aí, olha que combo perfeito quando a gente faz essas compras mais conscientes. Eu pesquisei essa pomada lá da Canela de Velho, tanto a ponto de entender qual local o preço estava, né, diante ao que eu estava disposta a pagar, e se tinha frete grátis, se tinha cupom de desconto, se eu teria uma porcentagem de retorno desse cashback. Por exemplo, nesse momento que eu comprei, o Melions estava vinculando qualquer compra da Amazon com cashback de 3%. Então, já sabia que diante daquele valor que já estava ok, vou obter um retorno de 3% daquela compra, então o barato ia sair mais barato ainda e o frete seria grátis. Você entende? Quando a gente compra de forma mais
Pra mim, é muito mais vantajoso. Tem sido, né? E outra coisa, minha amiga, que eu tô, assim, muito animada em ativar esse esquema, que é o programa Poupe e Ganhe. Eu vou depois deixar mais em evidência quando eu fizer, mas eu tava estudando mais essa proposta que a Amazon tem, que é você fazer compras, ativar um esquema de programar de forma recorrente essa compra, coisas, né, itens e produtos em gerais, que você, de fato, tem uma frequência ali, sei lá, mensal, semanal, aí você coloca o tempo. E eu tô muito animada. Eu até comentei pro meu marido pra ele já pensando lá quais são os itens que pra ele também são relevantes pra gente poder incluir nessa lista. Porque se a gente parar, pra cada família, pra cada contexto, vai ter uma frequência, uma recorrência de alguma compra que você faz, que é diferente provavelmente da minha e etc. Então, aí é uma questão muito particular. Mas um exemplo aqui que por enquanto é um item, sim, é muito claro na nossa cabeça, é café. Sabendo que a gente tem uma recorrência, né? Todos os dias de tomar café e a frequência de fato, como eu posso dizer, de comprar, né, o cafezinho tradicional, tá sempre incluído nas nossas compras de mercado, eu vou fazer com que esse esquema que vai ser impactante financeiramente, a gente não vai precisar ficar lidando com aquele momento de ter que ficar pesquisando de novo, sabe? Que a gente já sabe a recorrência que vai ter. Enfim, é algo que otimiza o tempo da dona de casa, consumidora. Amiga, eu tô muito animada. Quando eu fizer a primeira ativação desse esquema aí que eu tô te falando, da recorrência, eu vou fazer o possível pra registrar de alguma forma e depois falar pra você, tá bom? Mas eu estou empolgada, tanto, por exemplo, outra coisa, ração. Eu tô pesquisando mais sobre isso e a marca que o nosso doguinho consome se disponibiliza esse programa também de recorrência, porque quando você antecipa, o pagamento tem que ser no cartão de crédito. Então, quando você antecipa essas compras, eles te dão como se fosse uma beleza. Você tá meio que garantindo que você vai comprar, né? Porque a gente tá habilitando aqui seu cartão e a gente te garante que a gente vai te mandar com o menor preço possível, com desconto, com cashback, enfim. São muitos pontos positivos para essas ativações, entende? Ai, amiga, fica aí a sugestão. Dá uma pesquisada, caso você também não sabia disso. Provavelmente esse negócio é antigo, né? Mas tudo chega no momento que tem que ser. Porque agora que me despertou esse interesse, né, de legando essas questões mais operacionais de uma forma cada vez mais inteligente, né? Mais intencional, poderia se dizer também. Então, é isso. Estou feliz e animada. Esse finalzinho de ano também nos dá esse poder de compra muito mais forte, né? Na maioria dos casos, né, as pessoas têm recursos financeiros um pouco maior, ainda mais por conta do 13º, né? Então, esse olhar com muito mais cautela, porque a gente tá investindo nosso suado dinheiro, né, minha amiga? Fica mais aflorado. Eu tô bem feliz sobre isso. Então, o café tá na lista, por enquanto, dessa ativação. Ração. Tem outro esquema, um remédio que o nosso dog tem que tomar de 6 em 6 meses. Sabe aquele de pulga e carrapatos? Ele usa por um bom tempo o Bravecto. Você que tem doguinho e tal, você já usou? Nunca tivemos nenhum problema. Essa marca aí é a que nos atende muito bem mesmo. Nosso doguinho nunca teve nenhuma reação contrária com o uso desse remedinho. E nosso cachorro é um poodle com mistura com não sei do que raça que é, mas eu bato o pé que ele é poodle, mas meu marido fala que, ai, não sei o que, ele é uma mistura. Enfim, entra uma outra polêmica aí à parte. Você já viveu isso, amiga? De ter um pet que uns falam que é uma raça, outros falam que é outra raça, outros falam que é uma mistura. É um vira-lata. Enfim, é o amorzinho. É o meu amorzinho de 4 patas. Mas, nossa, amiga, tem sido bem interessante. E uma das coisas que tem aguçado mais essa percepção de compras mais recorrentes, de compras mais conscientes, mais sustentáveis, tanto pro nosso bolso quanto para nossa vida, né? Bom, porque a gente vai tendo esse olhar de mais cautela, de mais presença para aquilo que a gente consome, né? Eu tenho adorado trazer esse olhar de mais zelo para as coisas que eu tenho dito sim. E eu sinto que uma das coisas que favorecem esse nosso olhar, né? Comenta aí se você também sente. É saber que, por exemplo, se você faz terapia, me coloca nesse astral de sempre me auto-observar. Às vezes é bem exaustivo, né? Porque aí a gente fica meio que ligada
para não dizer outra palavra, consciente de tanta coisa no nosso tipo. Uma coisa que a minha psicanalista tem esse olhar de me colocar nessa percepção de mais elaboração é o que te afeta, né? Como isso te afeta, né? E esse olhar de mais presença para a vida, pro agora, pro que tá possivelmente fora do controle, e por isso a gente tem um olhar de mais entendimento e até, enfim. Ai, amiga, são tantas coisas. Eu venho eventualmente anotado algumas coisas para posteriormente incluir aqui no nosso bate-papo. Tá? Então, licença, estou abrindo meu caderninho de anotações, de despejos que ocorreu esses dias. E uma coisa que eu quero aqui, pra gente gerar essa conversa, comenta aí, é que você está nutrindo ou se inflamando? Fica a reflexão. E outra coisa que também foi um pum, quase um soco. Doença é um freio, não é um... Essa frase também esse termo? Essa mensagem me impactou também, porque me faz refletir de que, amiga, não comenta aí quais têm sido seus desafios físicos, o que tem rolado, a tal ponto pra você, muitas das vezes, ficar desesperançosa, pra você, muitas vezes, entrar numa vibe de negação. Outro momento de vitimização. Eu já estive muito exaustivamente nessas fases. É muito cansativo. E quando a gente vai entendendo que é apenas determinadas coisas na nossa vida, a gente vai dando margem para aprender, sabe? Sermos, de fato, aprendizes desses desafios e não mais vitimistas daquele desafio que a gente esteja passando. Faz sentido? E nisso, eu tô todo dia, né, minha amiga? A gente não tá 100%... Ai, meu Deus, já estou 100% a minha melhor versão. E, não. Se você tiver, amiga, comenta aí, conta aí suas dicas. Mas é uma reflexão sobre isso, né? Outra coisa que eu notei, estilo de vida. Seu estilo de vida tem sido sustentável ou insustentável? E eu tinha até comentado com a minha psicanalista. E, de certa maneira, eu tava feliz por eu não estar tendo insônias, mas, de certa medida, eu tava entrando numa vibe meio complexada comigo mesma, de tipo, caraca, mas eu não tô tendo insônia, mas eu tô acordando muito mais cedo em relação ao que eu acordava, sabe? Eu acordava, na maioria das vezes, em torno de umas 9 e pouca, 10 horas, porque eu trabalho CLT à noite. Enfim, cada contexto tem o seu horário, né? Deixa eu pegar aqui peraí, toalhas. Vou colocar a toalha. Vamos lá estender o negócio, peraí. Então vamos estender aqui as paradas. E aí, eu tava meio que querendo dar palco para os meus pensamentos intrusivos no quesito. Caraca, mano, sério que eu tenho que acordar tão cedo agora que eu tô conseguindo dormir tendo sono renovador? Olha que loucura, né? Enfim, acordar mais cedo, querendo ou não, né, minha amiga? Ai, que loucura, minha amiga. Mas eu tô falando isso pra você. Uma coisa puxa a outra. De um papo a gente vai indo pro outro, é a vida acontecendo. E como tem sido o seu estilo de vida, né? O meu, eu tô em constante destrales, minha amiga. Constante destrales. Isso diz muito, né? Como a gente tem cuidado de nós. Tem uma coisa que tem sido muito recorrente, é esse olhar pra minha identidade. Fica aí um convite pra você ter esse olhar cada vez mais atento, né? O que faz sentido pra você hoje? Assim como você atualiza muitas das vezes documentos, como que você tem se atualizado com os seus sentimentos, com aquilo que é importante pra você, com aquilo que não é mais importante pra você, né? Se dê essa oportunidade de se observar. Assim como possivelmente você tome banho, como você tem limpado muitas das vezes a sujeira que você vai acumulando aí nos seus pensamentos, no seu coração, né? De uma coisinha vai se desencadeando outras coisinhas, né, minha amiga? Convido pra gente ter essas conversas mais profundas com nós. E essa parte de ser sustentável ou não é muito subjetivo, né? E que hoje pra você entra nessa vertente de mais saudável, né? Qual seria de fato, né? Você se perguntar como seria o seu dia ideal, sua manhã ideal, sua tarde, seu relacionamento com você mesmo. O que eu comentei no vídeo passado é sempre um desafio, uma questão muito também particular de cada um. Como vai lidando com esses ritos de passagem, diremos assim, fechamento de ciclos, um ano se acabando e começando. Como que você lida com esses movimentos que grande maioria das pessoas trazem um teor aí
né, de grande importância para esses ritos. Eu até tava pensando sobre isso. Eu consumo aquela Jenny Kelly, que ela faz muitas coisinhas bem criativas, né, de faça você mesmo, muito legalzinha. Fica aí a sugestão. Aí eu acompanho ela. E é um poço de ideias, né, pra gente fazer, acontecer, se inspirar, se motivar. E eu fico bem feliz de consumir as coisas dela, confesso. E nesse processo, eu tava pensando em relação a muitas das pessoas aí da internet, da nossa vida pessoal, tem essa vibe de decorar. Comenta aí se você decora. Eu não decoro. Aqui na nossa casa a gente não tem esse hábito de fazer decorações em datas comemorativas, sejam elas quais forem. E pra gente é super normalizado isso, sabe? Me conta aí se você também. Então pra gente é tão tranquilo, mas eu gosto de ver como que as pessoas se sentem, né, com esse processo na vida delas. E de fato isso é um processo também de respeito ao próximo, né? Tipo assim, não é só porque eu e a minha casa não fazemos as decorações das datas comemorativas e propriamente o dia, né, as folgas que antecedem, que de fato nós assalariados temos, né, na maioria das vezes, eu espero você também, a gente usufrua, que isso não seja importante. Então é nesse momento a gente saber compreender e respeitar que cada pessoa tem algo que seja significante em alguma coisa. Então, por exemplo, eu e meu marido a gente não decora nessas datas comemorativas, Natal também seria diferente, Páscoa também não, mas a gente adora o processo propriamente de usufruir aqueles dias fazendo os nossos vários nadas, os nossos vários tudos, e isso é incrível. Aí vamos tomar um café. Meu carrinho aqui de criatividade, área Kids, é aqui. Tem até meus remedinhos também. Ai, vamos pegar um chocolate. Então, levando isso em consideração, acho que é um momento também até pra gente conversar sobre isso. Eu tava refletindo. Como tem pessoas que não condicionada, poder-se dizer, meu filho tá a casa com determinadas datas. Enfim, cada um tem um motivo, né? Mas pra gente é uma questão muito natural. A gente gosta de usufruir desses momentos, dessas datas, desses feriados, pra ter esse nosso tempo de qualidade aqui, entre eu e ele, nossa familhinha, né? Aqui, e ter momentos mais tranquilos, né? Qual a gente consegue por intermédio do CLT, que tem umas datas maiores do que apenas um dia de folga, né? Me entende? Quem mais se identifica? E a questão também que a gente prefere muito mais direcionar a grana que propriamente para outras famílias seriam encaminhadas para compras de decorações, etc. A gente direciona para coisas que são significante, simbolicamente para nós, né? Seja uma comidinha mais diferenciada do que é no dia a dia, seja de fato algum item que a gente consiga trazer uma identificação para aquele momento, que seja de interesse um para o outro, ou apenas para algum indivíduo, sabe? É muito interessante a forma como cada um lida com uma determinada coisa, né? E aí eu fui expandindo, trazendo esse ponto de partida dessas nossas insights sobre como cada um demanda uma certa energia e disposição para alguma decoração propriamente de uma data comemorativa. Eu fico pensando como que você lida, por exemplo, com a palavra e com o contexto em geral sobre maquiagem. São tópicos que eu quero vir a me aprofundar e até trazer um recorte das minhas vivências, experiências. Eu tenho 32 anos. Pra quem sabe, se você também tá aí na casa dos 30, também se pega pensando sobre esses pontos aí da vida de adulto. Peraí, vamos comer chocolate, tô no cafezinho. Por quê? Nessa parte da decoração, eu fui expandindo essa reflexão. Medida que alguém gosta de comemorar as paradas, na mesma medida tem pessoas que, por exemplo, têm interesse em se maquiar. E eu, particularmente, sou uma delas. E também, tô no time também, de não ser uma obrigação a depilação propriamente. E olha que eu tô falando de um lugar que hoje, com 32 anos, eu já experienciei a fase que eu estava extremamente enraizada essa obrigação que eu mesmo me colocava, né? Eu dava esse peso muito grande para com que os outros iriam pensar, sabe? Eu dava muito palco para isso e disso fui dizendo sim para essas imposições sociais, para essa opressão. E teve fases em que, por exemplo, eu já cursei a faculdade UFRJ, uma delas que eu cursei de Educação Física.
Fica aí uma curiosidade pra quem não sabia. Comenta aí caso queira que eu me aprofunde mais, mas eu tenho até um vídeo, vou deixar aqui no link da descrição, que eu falo um pouquinho das minhas vivências em relação a ser aprovada lá na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. E, spoiler, foi lá que eu também conheci o ser humano que eu me relaciono amorosamente. Então, trazendo essa parte da decoração, né, e a questão de maquiagem e depilação, eu meio que entendendo que fazem um pouquinho, que tem tudo meio que a ver, né? Tive fase, amiga, comenta aí como foi as suas experiências sobre esses assuntos. E a maquiagem, ela era algo que, sabe aquela coisa que não precisa nem se questionar? Tive fases assim que era tão automático, eu meio que, ganhei. Numa época eu trabalhei num local onde faziam processos financeiros habitacionais. E era próximo de um shopping. E esse shopping era onde eu ia, né, diariamente pra me alimentar na hora do almoço. E nesse horário do almoço, vai me dizer o que você faria além de comer? Eu batia a perna, né, quando tinha tempo. E aí, nesses momentinhos, eu, né, fui me deliciando, vamos dizer assim, por esses momentos em que o consumismo começou a aflorar, né, ou pelo menos a vontade de consumir. E nisso foi se dando o desfecho de que começou a ser tão, vamos dizer assim, como que é a palavra? Normalizado, né? Foi se tornando tão comum, melhor dizendo, que eu fui normalizando dizer sim para certas coisas e que, de fato, não precisam ser nesse teor de normalizar, sabe? Era comum, mas não precisa ser normalizado. A maioria das pessoas se maquiam, mas não quer dizer que eu, de fato, queira me maquiar só porque todo mundo tá maquiando, sabe? Eu comecei a entrar nessa vertente um pouco mais consciente de uns anos pra cá, vamos supor, de uns 10 anos pra cá. Sabe quando você vai... Eu acho que não tem pra onde correr. A terapia também me dá essa percepção de cada vez mais bancar as minhas escolhas, amiga, e sustentar os nossos desejos. Isso tem sido uma coisa tão, assim, palpitante, porque quando a gente vai, né, acho que a maturidade, né, a responsabilidade emocional com nós e com os outros que nos rodeiam, vai se potencializando. Eu sinto que aí as nossas escolhas vão tendo um peso maior, sabe? E nisso tem tudo a ver com as decorações. Hoje, por exemplo, só um paralelo. Aqui em casa, por enquanto, as nossas decorações são muito mais nessa vibe um pouco mais afetiva do que propriamente só num teor só decorativo por si só, de uma forma mais profunda, entende? E isso é muito evidente em cada detalhe. Eu vou começar a trazer, sabe o quê? Alguns takes das nossas decorações aqui, que são bem simples, né, modéstia à parte, mas são coisas que quando a gente vê, a gente consegue sentir, lembrar, sabe? Trazer essa recordação de alguma situação que a gente, quem sabe, ganhou, comprou, a gente demandou tempo e energia para que a gente conquistasse aquilo, sabe? Então hoje pra mim, né, eu vou falar por mim, nossas decorações são tudo muito mais nessa vibe mais intencional e emocional. Mas tem problema? Amiga, a vida é sua, né? Cada um faz o que bem entender, né? Bancar as suas escolhas e sustentar os seus desejos, minha amiga. Quando você se apropria disso, amiga, é uma coisa tão boa. Parece que você começa a bancar adulta e funcional e consciente de uma forma mais foda. Faz sentido ainda? Essa blusinha pra você? Tá. É o momento ideal pra ver os seus estresses. Quando você jogou a bolinha pra ele, eu peguei, aí fui jogando, né? Um pouquinho. Você ficou mais despretensiosa, né? Que não era o objetivo, não. E já quando acabar, eu quero colocar o gelo, tá latente. Eu recolhi as roupas, tô guardando. Aí, as roupas de novo lá. Guardei não. Estendi. E o que você treina hoje? Qual foi a área do corpinho? Vida mansa? Ó, bate pronto, beijo, por favor. Ai, Tony, cadê a bolinha? Ó, tá lá. Deixa eu ver aqui. Ó, o material. Ah, não, ele tá todo desgraçado. Eu não sei aqui. Todo desgraçado. Ah, mas vai que danifica tudo, vai ficar muito mais suado, né? Não pode testar, né? Pra fazer. Ah, eu ia falar, mas tá um pouco resistente. Tem que usar, por favor. Eu peguei as coisas e não tem. Porque você... Não, mas pode pedir. Aqui, que linda essa cor. Tem que usar mais verde, musgo. Quer? Ainda? Faz se quiser. Tem projeto. Eu posso ter essa legging, velha rasgada. Nossa, de mulher tão preta. Tem rasgada ainda? Tá bom. Pode ficar. Aumenta de blusinhas, amorzinho. Sim. É o que tem um bichão vermelho. Aqui, ó. Do Avenger. Preta com onde? Essa azulzinha. Essa preta com gelo, não sei o quê. Essa daqui. Lacoste. Essa do Playstation. Beleza. Mascão. Essa do Mascão. Essa da Adidas. Deixa aqui no meu bolinho. Caramba. Herdamos dele. Tá acabando. Aí depois tem... essas duas aqui. Essa e essa. Vai ter as duas? Tá. Acabou. Ai, meu Deus. Agora eu vou separar minimamente com as cores. Azul, choro, cinza, preto. Azul. Roxo aqui não. Roxo, azul. Meu quanto tempo vai durar essas cores? Pra eu mandar preto. Pretinho básico. A cor preferida. Cinza, cinza. Deixa aqui. É um negócio. É mais cabide. Vou poder colocar com os cabides. Esse aqui, meu amor. Vai por estranho. Tá sei. Aqui, ó. Eu não tenho atrás. Não tem bem. Não é no seu. Ok. Você fez o seu melhor. Tá ótimo. Você brincou bastante. Parabéns. Você é um pai exemplar. Melhor do que muitos que nós presente. Humor ácido. Tá, mas ele não é sobre mim. Tem, anjo. Dá pra comer a vida inteira aí, né? Eu quero pouquinho. Você pode fazer pra mim.
É a sua endorfina. Preto com preto. Com pretinho. Depois um verdinho fluorescente. Ai. Branco com branco. Roupas de cama. Vamos achar um lugar mais inteligente para colocar. Calça e bermudas aqui. Calças atrás. Bermudas na frente. Ninhos de cama. Ai, cabides. Cabides a mais. Quero cabides. Aqui em casa, minha amiga, não sei, comenta aí como que é essa parte. Quando você destralha as coisas pra quem e onde, como você direciona esses destralhos. Porque aqui, como a minha mãe mora pertinho de mim, eu geralmente, meu marido, a gente faz essa junção das coisas, sejam o que for, né? Hoje, nesse caso, eu tenho algumas calças e umas camisetas. E aí ela direciona pra onde ela quiser. A gente já direcionou também para quando não é de uso nosso nem o dela, para bazar beneficente. A gente já doou bastante coisas, até móveis e etc, para um bazar, que é o Bazar Nosso Lar, que chama aqui em Campinas. É lá onde eu também adquiro muitas coisas, entre aspas. Quando eu ia lá, ele tinha tantas dores no meu joelho, mas no mundo paralelo já comprei muitas coisinhas lá, sabe? Calçados, vestimentas, já comprei meus livros de colorir lá, um bom preço, né? Top. É outro lugar que a gente geralmente destralha, né? A gente doa, além de passar. Então fica a dica, doar pra quem tá próximo aí, seu familiar, é bem legal, ajudar os seus, né? E depois, quando não se é nenhum dos seus, eu já coloquei também na calçada aqui na frente da casa, e aí a gente vai deixando lá, e aí as pessoas aqui da nossa comunidade fazem a utilização. Eu fico muito feliz quando ocorre isso. É tão bacana, tipo assim, a gente coloca um bagulho, aí não passa nem muito tempo, né? A gente já vê as pessoas, quem sabe de carro, passando de a pé, pegando. Quando sou eu que faço eu disponho isso lá na calçada, eu já coloco geralmente um bilhetinho pra identificar que é doação, sabe? Pra pessoa às vezes não achar que a pessoa esqueceu, sabe? Já teve situações em que, por exemplo, eu doei livros, revistas ou algo do tipo de leitura em banco de ônibus, tanto dentro do transporte público, né, nos bancos, quanto no ponto de ônibus, né? Dizendo. Aí é muito legal. Eu me divertia. Se eu não me engano, tem até um vídeo curto que eu gravei mostrando esse processo como foi. É muito legal. Eu, particularmente, me sinto, assim, muito amada disponibilizando isso, sim. De uma forma simples, sabe? E falar em simples, uma coisa que eu notei. O simples ofende, né? Se você parar pra pensar. Quando você fala, eu tô vivendo, por exemplo, uma vida mais tranquila, desacelerada e tal. Aí, sei lá, algumas pessoas podem entrar nesse discurso de forma desenfreada, de tipo, meu Deus, eu vivo correndo, mas eu não tô correndo. É só a forma de falar. Tipo assim, a vida pode ser simples. Por que a gente às vezes complica tanto, né? Mais ou menos isso. Meus amigas, devaneios, pensamentos, os roteiristas aqui, que os pensamentos intrusivos que estavam, hein? Toalhas do doguinho. Hoje ele tem 3 toalhas, ó. Se bobear, tem mais do que eu e meu marido. Ai, tá acabando. Olha, você viu o que eu fiz? Aproveitei que o marido chegou da academia, enquanto ele tava brincando com um doguinho. Fica dica. Aí vai, de bobeira, fui mostrando pra ele. E conseguimos, sutilmente, minha amiga, na malemolência, 1, 2, 3, 4 itens aqui de camisetas e 2 calças. Babado. Pro desapego. Show, né? Depois eu vou colocar numa sacolinha pra depois doar pra mames. Mas é muito bom a parte da doação. Oh, coisa boa. Se você também tem essa característica da linguagem do amor presentes, você vai se esbaldar. Então é isso. Eu vou colocar as toalhas aqui embaixo também, pra ficar o setor de coisas de quarto aqui, ou não? Peraí que eu vou pensar. Eu quero mais cabides, amiga, pra poder colocar o máximo possível de camisetas e regatas. Pra gente aqui em casa é tão prático. Então, toalhinhas do dog aqui embaixo. Então, coisas do dog aqui embaixo. Coisas de frio, que não tá tendo frio aqui embaixo também. Isso daqui é coisinhas afetivas do marido, que eu tenho que ver o que eu vou fazer da vida. Então, já vamos guardando as nossas coisas. Aí, na próxima filmagem, a gente vai destralhar outras coisas. Não vejo a hora. Tem mais uma bermudinha aqui. Concluído com sucesso. Então, hoje foi o armário. Muito obrigada pela sua companhia. Eu tô achando que eu vou colocar a parte de
coisa de quarto aqui embaixo. É que tem uns paninhos tão miúdo. Eu não sei se eu quero todos esses paninhos, sabe? Que minha mãe deu, isso aqui. Às vezes quando o marido tá com... A gente, né? Quando tá com o nariz zoado, esses paninhos assim. Tipo umas fraldinhas, é tão bom, né? Vou manter. Deixa eu ver. As toalhas mais aqui perto. Ai, olha, ótima coisa pra lembrar. Pano de prato. Ai, pano de prato. Olha, tudo velho, acabado, manchado. Vamos colocar ali os paninhos miúdos. Camisetinha, que não tem cabide aqui. Ai, que coisa mais linda. Calças que eu uso todo dia aqui. Shortinho, quase que eu não uso aqui. Mais vestidinho, porque vestido é tão prático. Por exemplo, aqui eu tô usando um camisetão. E eu e marido, a gente compartilha alguns looks. Eu adoro quando é camisetão assim, sabe? Ai, eu me sinto muito à vontade. Ai, amiga, ficou tão lindo. Eu vou anotar aqui agora essa questão de panos de prato que eu quero. Eu já vi uns panos de prato que tem tipo umas frases assim bem engraçadinhas. Panos de prato. Eu gostei. Mas tô vendo. Porque eu queria panos de prato coloridos. Não sou fã de coisas brancas. Não sou a pessoa que curte coisinhas brancas. Deixo isso para minha mames. Deixa eu aqui. Umas miudezas lá atrás. Enquanto não tem. Tá ótimo. Vou pegar uma sacola. Vou pegar a sacola e já sair de lá. Vou ter que lidar com isso daqui depois. Vamos. Tô só guardando aqui essas kit belezamentos para lidar depois. Olhinho de cabelo. Quê? Feliz. Quantos gostariam de colocar um limão na comidinha da sua momô? Não, coisa de costura aqui na última gaveta. Na verdade, eu não lidei com essas gavetas, mas bem lembrado. Em outro momento a gente lida. Vamos. Ai, mas ficou lindo. Maravilhoso. Vou mostrar pra você, minha amiga, como ficou. Então, lá em cima eu não coloquei mais nada, né? Por hora vai ficar assim. Aqui nessa primeira parte, eu deixei dobrado as coisas que não couberam ali no cabide, mas eu pretendo ter mais cabides. Aguarde os próximos capítulos. Bermudinhas eu tentei organizar minimamente de uma forma por cor, né? Deixei mais fácil aqui pro marido. Ali atrás eu deixei as calças. Temos aqui setor de cama, banheiro, né? Cozinha. Pano de prato, paninhos assim, coisinhas, sabe? Toalhinha, coisas pra forrar na cama. Aqui na lateral são coisas minhas, pouca coisa. Vestidinho, camisetinha, regatinha, shortinhos, calças, calça de motoqueira na chuva. E aqui, como eu disse, eu gosto de deixar organizado, fácil acesso as coisas do uniforme. Deixa eu até mudar aqui, ó. Deixar os pretos primeiro. É isso. Aí aqui tem pretinhos e tal, cinzas, verdinhos, vermelhinho, roxinho, azul e assim por diante. Eu deixei as minhas coisas mais aqui no fundo, sabe? Olha o tanto de roupa que o marido tem. Quem mais tem um parceiro? Tem mais roupa que você. Eu sou assim. E aqui roupas de frio, como a gente não tá na fase do friozão. E coisinhas do doguinho. As gavetas depois a gente pode ligar juntos, tá? Coisas aqui que eu vou organizando pra presentear alguém especial. Enfim, necessaire de viagem, coisa que a gente usa mesmo. Calcinhas, sutiãs e etc. E cuecas. A gente deixa, ó, bem desapegado mesmo. Tchau. Tô indo. Vamos comer. Muito obrigada pela companhia, amiga. Um detalhe mesmo que acabou fazendo com que virasse o primeiro tempo derrotado pelo Atlético Mineiro, que também mereceu o